Bom, então hoje a gente já tem a informação do que é a parte mais importante do Ayurveda, que é o Agni, e o resultado de o Agni não funcionar, que é uma quantidade de biotoxina, que é natural, e que um excesso de biotoxina que é o problema. Quando a gente estiver vendo a parte das bioenergias, dos doshas, a gente vai ver o estado onde tem um agravamento de dosha maior do que tem a quantidade de ama e vice-versa. Tá? Então, nosso primeiro papel como terapeuta é ver se a pessoa está sangrando, está perdendo algum tecido. Se não tiver, nosso segundo papel é ver o estado de intoxicação dela. Na via de regra, o que acaba sendo o primeiro papel é ver qual é o grau de intoxicação daquele sistema. Porque com muita toxina, aquele sistema não pensa apropriadamente. O discernimento dele está eclipsado por ama. Ama é destrutivo e ama faz com que a nossa identificação da nossa alma com o nosso corpo se perca. Então ela destrói o nosso arrancara. Normalmente é traduzido como ego, mas é um pouco diferente disso. Depois a gente vai conversar sobre o arrancara. Mas ela deixa você menos ligado ao seu princípio divino, ao seu diva, a expressão do divino na sua maneira, na sua forma aqui. Então, o nosso papel, assim, primeiro de tudo, em termos ayurvédicos, é ver a quantidade de toxina que está ali e o quanto a gente vai precisar olhar o Agni. Uma coisa que é muito importante é que, assim, no geral, as pessoas sabem muito bem que quando comem mais do que deveriam, aquilo dali não faz bem. Só que se você come menos do que deveria, aquilo dali também gera ama. Porque se você tem um lança-chamas para cozinhar uma azeitona, aquela azeitona ela fica como se fosse um pão torrado, sabe? Aquele negócio preto. Então aquele negócio preto você chama de ama de uma maneira assim manifesta, no sentido de que você evidentemente percebe que aquilo dali não é condizente com a tua fisiologia. É claro que o teu corpo tem que estar saudável para isso, porque se ele estiver cheio de ama, ele vai reconhecer aquilo como gostoso. Tá? Então, quando a gente vai cuidar do metabolismo da pessoa, a gente vai fazer, pegando o que a gente conversou na outra sessão, que o Agni dele fique sama, ou seja, fique equinânime, para que não tenha um processo de sub ou super processar o alimento. Tá? Então, esse é o nosso primeiro papel na nossa vida, é olhar o quanto a gente está apropriadamente metabolizando tudo que entra dentro de você. Se você estuda demais ou de menos, tem problema. Se você namora demais ou de menos, tem problema. Se você come demais ou de menos, se você passeia demais ou de menos. Então, o princípio do Ayurveda é ter esse estado de quietude, onde a gente vai ficar mais centrado e com uma sensação de estar mais calmo e quieto dentro de si. Ok? Perguntas? Eu queria saber a diferença entre essas duas técnicas que você mostrou. A básica hoje e na última vez o Kapalabhati. Porque são bem parecidos, né? Então, a princípio elas ativam o teu metabolismo, não é? Só que a básica, ela tem um foco muito mais no teu pulmão. E o Kapalabhati tem um foco muito mais no teu estômago, no teu intestino. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma atividade muito nesse plexo solar, aqui na região abaixo do umbigo, isso faz com que a gente tenha uma secreção de ácido gástrico muito grande. A gente vai ver mais adiante que o pulmão é o reservatório principal de kapha no corpo, o avalambaka kapha. E quando a gente tira isso, a gente tira a sensação de pesado do corpo. E se a gente tira a sensação de pesado no corpo e ânimo, oxigenando melhor, a gente está tirando os atributos principais de ama em termos assim externos. Porque a oleosidade a gente não consegue mexer pela respiração. Mas a respiração a gente consegue acessar principalmente o atributo de leveza ou pesado e também o atributo de quente ou frio. Então, a bástrica ela esquenta e seca, ou seja, ela é contra o frio e o oleoso pegajoso.
Então ela já diminui Ama. E o Kapalabhati ele não seca tanto quanto a Bástica. Então ele não tem um papel tão forte de lidar com Ama. Mas ele já, essa pequena secura que ele faz assim, já é o seco suficiente do Agni. Né? Safado. Muito bem. Deu para entender alguma diferença? Muito bem. Se apresenta para o pessoal da gravação. Você ficou fazendo a festa, ela estava querendo aparecer. Vatapita ele, tá? Vatapita. Vamos. Próxima questão. Você falou do Panchakarma? Panchakarma. Poderia falar um pouquinho Tá. mais sobre isso? Então, o Panchakarma, ele é talvez a maior contribuição do Ayurveda para o nosso dia a dia hoje. Por quê? Porque a gente vive um sistema de vida que gera muita toxina. E o Panchakarma, ele busca fazer em uma semana um processo de limpeza que você vai conseguir uma emoção de quando você tinha 3 anos de idade, você de alguma forma metabolizar aquilo. O que significa metabolizar? Quer dizer que ela nunca mais vai estar presente no teu corpo? Não. Mas que a quantidade de aflição que você vai sentir diante dela, irritação, ansiedade, o que seja, vai estar muito mais capaz de ser você. Lembra o que é o emburrecimento? É a capacidade do teu corpo de ser o teu corpo. No sentido de que, assim, se tua alma está de bem com a tua fisiologia, se ela está no teu arrancara íntegro, ele vê a tua célula e a tua célula fala, isso daqui sou eu, vamos nos proteger. Se isso da tua célula está mal, ela pode ver uma própria célula, o teu metabolismo vai olhar aquela célula e vai falar o seguinte, a gente tem que destruir isso. Tanto por uma coisa saudável, quanto por uma coisa patogênica. Então, o que é o nosso sistema defensivo funcionando bem? A gente tem uma parte que é para destruir sendo destruída e uma parte que é para ser mantida, mantida. Tá? Então o Panchakarma ele é um processo que é feito de maneira a eliminar os excessos de toxina e de bioenergia do teu sistema. Então quando a gente tiver visto Vata, Pitta e Kapha vai ser mais fácil de explicar. Mas basicamente é um processo que busca fazer com que o teu fígado funcione bem, com que teu intestino grosso funcione bem, que teu estômago funcione bem. Com esse trio funcionando bem, você tem Pitta, Vata e Kapha, mais ou menos em quantidade que o teu sistema aguenta. E você também tem um grande processo de lavagem industrial. Não é só uma máquina de lavar, uma lavagem assim, rock and roll mesmo. É um processo muito intenso que você, na forma como a gente faz hoje, passa uma semana se preparando para ele, fazendo o processo que a gente chama de Amapachana, que é digestão de ama. O processo de Amapachana é uma coisa que faz com que todo o processo terapêutico funcione. Porque se você tem um mecanismo burro, não adianta. Você põe uma erva que vai fazer super bem nele, passa pela camada de ama, aquilo dali distorce e o uso, em vez de você ser para esfriar o corpo, esquenta. Eu costumo brigar com as pessoas que assim, o ama, a membrana celular da gente é tipo guarda de trânsito. Entra, sai, não sei o que. Ela não metaboliza nada, mas ela tem um papel fundamental de fechar algumas coisas fora e botar outras coisas para fora e vice-versa. Quando o nosso sistema está legal, o guarda de trânsito está sinalizando bem. Só que o ama é tipo aquele cara da corrida maluca, que chega e a placa está para lá, ele inverte, põe para lá. Então, assim, a gente vai ver mais adiante que um sinal importante de ama é que as coisas que deveriam estar indo em um sentido estão indo em outro. Por exemplo, Vata, quando fermenta, gera pum, gases. E gases devem sair originalmente pelo nosso ânus. Se ele está saindo pela nossa boca, na forma de arroto, isso é muito, isso significa que a gente tem ama. É um agravamento de Vata que já atacou o Agni e fez com que a gente tivesse ama.
Então a gente vai ver depois, que a gente vê a fisiologia dos doshas, como é que eles atuam, qual é o processo deles, que ama inverte o sinal de atuação do dosha. Tá? E o Panchakarma, ele é um processo que busca fazer em 3 semanas um grande processo de expelir ama e de fazer com que os excessos dos doshas sejam retirados. Depois a gente vai conversar mais com eles, mas assim, por enquanto a quantidade de informação que é digerível é mais ou menos essa. Qual seria a diferença entre Agni e Prana? Para mim eu vejo como muito semelhante. Tá. Quando se fala de, quando uma pessoa está com Prana muito alto, é exatamente isso que você falou do Agni. Então o prana, ele é a capacidade de coordenação do nosso corpo. Ele não é o metabolismo. Então, para o Agni funcionar, ele precisa de prana. No sentido de que ele não precisa de uma coordenação. Quanto ele vai queimar o pita, né? Assim, o quanto a gente vai digerir, o quanto a gente não vai digerir, quanto a gente vai secretar de ácido gástrico ou não. Então, a inteligência celular é prana. De alguma maneira, assim, grosseiramente falando. A atividade celular está mais relacionada ao Agni. Então, o que te traz até aqui é o prana. O que te permite compreender o que está sendo dito é o Agni. Na verdade, não é exatamente isso, mas por enquanto a gente está usando essas palavras porque elas já estão na nossa caixinha. Depois a gente vai falar, o prana que a gente está falando é mais vata e o Agni que a gente está falando é mais pita. Mas de boa, assim. Isso por enquanto está bem. Então, assim, tem um procedimento que a gente faz de uma maneira razoavelmente simples e acessível, que é o Amapachana, que é uma semana de processo de capacidade de disponibilizar nosso sistema de digestão para impressões, seja ela sensorial, alimentícia ou emocional, serem digeridas. A gente fica uma semana tendo uma alimentação que favorece o Agni, são coisas simples e também fáceis de serem digeridas, que estimulam o nosso metabolismo e faz com que a gente tenha muito descanso. Porque quando a gente descansa, a gente permite que o nosso corpo faça uma faxina. A gente vai conversar daqui a pouco, acho que no nosso 4º encontro, sobre o Apana. Mas por enquanto esse é um nome importante. O Apana é o que faz a varredura do nosso sistema. Sempre que a gente deita na horizontal, há uma coisa que é responsável pela expressão do nosso sistema que dá uma varrida no nosso sistema. Por isso que quando a gente acorda é muito importante a gente evacuar, urinar, suar e raspar limpo. Mas isso a gente vai ver bastante na próxima sessão. O que a gente sabe até agora? Que é importante comer quando tem fome e ter fome porque é importante comer. O Agni. Que é importante observar a fome para não gerar ama. E quando tem ama, estimular muito mais a fome e ser muito mais rigoroso com o nosso apetite, porque isso vai fazer com que a gente tenha menos emporcalhamento do nosso sistema. Se a gente, com um sistema emporcalhado, com baixo metabolismo, põe muita necessidade de processamento, aí pode ser muita conversa, pode ser muita emoção, muita qualquer coisa que o nosso corpo não está conseguindo digerir, então a gente emporcalha mais o nosso sistema. Tá? Então a gente tem que, quando o nosso sistema está emporcalhado, a nossa fogueira está baixa. A nossa fogueira está baixa, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é disso daí que vai gerar mais, como é que é o nome daquilo? Gremlins? Né? Aquele negócio que faz com que molha eles, aí eles viram de um bichinho fofinho para um monstro. Vocês lembram disso? Sabe o que eu estou falando? Então, isso é uma ótima representação de ama. Porque o ama, ele é um Agni que não funcionou de alguma maneira. Ele era para ter sido um gremlin fofinho. Só que aí chegou um processo transformando ele num monstro. E aquele monstro sai destruindo tudo, mexendo tudo, quebrando tudo, invertendo tudo, faz uma bagunça. Então achei ótimo. Então assim, o Gremlin é uma ótima representação naquele filme, não sei se você já viu isso, mas se você já viu, é uma boa representação do que o ama faz no seu sistema. Ele emburrece, ele atrapalha,
E no final das contas, depois de um prazo grande, a capacidade da tua alma se identificar com esse corpo fica corroída. E aí começa a ter câncer, começa a ter um monte de processos de distúrbio muito mais graves. Onde o teu sistema olha o teu metabolismo, quer para morrer, não sabe que é hora de morrer, fica se multiplicando loucamente. É claro que existem aspectos fisioquímicos também disso tudo. Tá? A nossa medicina bioquímica, ela tem um aporte muito importante em dizer como é que esses processos se dão em termos moleculares. Mas em termos energéticos, o princípio é esse. Quando o nosso sistema está emporcalhado, a nossa fisiologia está diferente do que deveria. Tá? Tudo bem? Mais perguntas? Aproveitem para fazer perguntas. O processo que você está falando hoje de 6 semanas, eu não lembro você descrever o primeiro e o segundo aqui. Então, a primeira semana é o Ama-Pachana, que é o processo de transformar o atributo mega pegajoso de Ama em menos pegajoso para que a gente consiga cuspir para fora. Literalmente. O segundo é o Panchakarma em si, que é o processo de desintoxicação que toda a ama que a gente mobilizou no nosso intestino, no nosso estômago e no nosso fígado, a gente jogue para fora. Ou através de Vamana, Viretina ou Basta, que é basicamente, assim, muito mal traduzindo, vômito terapêutico, diarreia terapêutica e colon-terapia. Mas não vou entrar muito em detalhes agora não, só deixar um pouco de choque no ar. E a terceira semana que a gente chama de pós-operatório, onde o teu sistema está muito mexido e ele está como se assim, tivesse acabado de sair de um processo cirúrgico, então você vai ter ainda um período de resguardo, como se você tivesse feito, grosseiramente comparando, uma cesárea. Depois que você faz a cesárea, o bebê já saiu, mas assim, você não está bem ainda para sair e ficar fazendo qualquer coisa. Então você precisa de um tempo para que a tua fisiologia volte a ter um metabolismo da forma como era antes. Porque a gente, como está queimando muita ama, ou seja, a gente está transformando ele de não você a para fora de você, ele está gastando muita energia nisso. Daí a importância do descanso. Porque é no descanso que você está mais digerindo ama. Você está conseguindo fazer com que aquela porcalhada de memórias, de sensações, possam você falar, eu não preciso estar mais triste com isso. Eu não preciso estar mais irritado com isso. Eu entendo que isso daí não sou mais eu. Então o processo do Panchakarma é muito bonito, porque no final a vivacidade no rosto das pessoas, lembra que eu comecei falando que o desânimo é a característica mais marcante de ama. Só existe desânimo com ama. Você pode estar até desvitalizado, mas isso é outra coisa. A gente vai ver depois quando a gente estiver falando de base. Mas desânimo é assim, não tenho mais vontade de viver, é ama. E aí no final todo mundo está limpinho de ama, todo mundo está radiante, assim, cheio de planos, cheio de vontade e tal. E nisso está todo mundo de cara feia. O que eu estou fazendo aqui? Esses caras malucos me dando gay e tal. Mas é uma experiência bem interessante. E mesmo uma pessoa que tenha sido muito intoxicada uma vida inteira. Talvez não escolhe tudo numa sessão só. A gente até, na verdade, recomenda uma prática de um Panchakarma anual. Porque isso vai fazer a gente chegar nos 120 numa boa. Mas se você não quer chegar nos 120, você só quer chegar ali até os 70, 80 numa boa, um Panchakarma, quando você está precisando, já ajuda bastante. Mas entre uma gravidez e outra, ou antes da primeira gravidez, é fundamental um Panchakarma. Porque isso, quando a gente estiver vendo os esrotas, que são os canais de circulação, eles limpam com que a circulação de nutrientes, energéticos, o diabo que for, possa acontecer sem que o canal esteja entupido. Então, antes da gravidez, que é um processo que mobiliza muito o nosso sistema, a gente faz sempre, ayurvedicamente, um Panchakarma. No pai e na mãe. Isso, no pai e na mãe. Muito bem, concordou direito. E Tiago, você não pode sugerir aonde que as pessoas aqui no Brasil possam fazer um Panchakarma legal?
Olha, Prática panchakarma legal depende da nossa base de referência. Eu sou aluno do Muguê e acho ele um médico super competente e já acompanhei vários panchakarmas. Uma parte do meu treinamento é acompanhar a panchakarma, fazer o panchakarma. Então, assim, como é um procedimento clínico, é muito importante que você esteja acompanhado de um médico, porque mexe na tua fisiologia mesmo. Tua pressão pode subir, pode acontecer várias coisas. Você pode ficar com uma caganeira que em vez de você ir 15 vezes no banheiro, você foi 27. Então tem que saber parar isso quando é para parar. Se na hora que você for vomitar, aquilo aí você não sentir vontade de vomitar, você tem que passar uma sonda até o teu estômago para tirar aquele excesso de muco. Então não é uma coisa assim tão oba-oba. Tá? Ele já não é uma prática terapêutica, ele é uma prática médica. Parte de passar a sonda retal, você tem que ter uma formação no mínimo de enfermeiro para legalmente você poder fazer isso. Então aqui no Brasil, aqui eu já acompanhei, que eu me sinto confortável de indicar, é com o Dr. Muguê em Uberlândia. Não é exatamente Uberlândia, Araguari, é um centro que ele tem lá, o ashram do Siddhartha Mandalam, que a cada final de mês, provavelmente assim, é sempre do último domingo do mês adiante, até o outro sábado, você passa a semana do processo do Panchakarma lá. Antes, eles te mandam por correio as coisas que você precisa receber, para você já ir fazendo o processo de gestão das amas. E o site dele é www.shuddha, que é suddha.net. Então, www.shuddha.net. Se escreve Suddha. E aí, mas assim, tem que ter bastante paciência, que lá é um espaço bem concorrido, você tem que fazer uma certa programação prévia, não é necessariamente assim, estou indo para ir amanhã, porque às vezes isso não tem mais espaço. E aí depois a gente vai ver quando é a época adequada de fazer mais o tratamento de vata, pitta e kapha, no ano e tal, mas por enquanto a gente precisa saber o que é vata, pitta e kapha. Mas para isso, antes a gente vai ter que conversar sobre os malas. É purisha, acho que isso é fezes, mas a urina nunca é grave, se é mitra ou mutra, até porque em sânscrito não faz muita diferença aí. E também sueda, que é suor. E arta, que é a menstruação. Então isso vai ser o tema da nossa prova do próximo encontro. A gente vai começar raspando a língua. E aí a gente vai conversar sobre a identificação das excretas, saber olhar as excretas de uma perspectiva de falar, meu corpo está mais assim, meu corpo está mais assado, o que eu preciso fazer, qual é o sinal de ama nas excretas, qual é o sinal de uma boa digestão. Então assim, todo mundo, pelo menos a princípio no Ayurveda, deve ir evacuar uma vez por dia. Então uma vez por dia a gente tem uma boa noção de como uma parte do nosso sistema está funcionando. E aí pela urina uma outra parte do nosso sistema, e aí pelo suor uma outra parte do nosso sistema, no caso das mulheres a menstruação outra parte do nosso sistema. Então se a gente sabe olhar a nossa fome, se a gente sabe olhar o nosso grau de intoxicação, se a gente sabe olhar nossas excretas, a gente já pode se cuidar muito no nosso dia a dia. Muito mesmo. E se a gente se dá esse cuidado básico, a chance do teu metabolismo sair do trilho para valer é muito baixa. Por isso que é muito simples. Todo mundo, em qualquer lugar do planeta, em qualquer momento, quando a gente for humano, tem acesso às suas excretas para fazer uma análise clínica simples e eficiente. E a gente ainda nem começou a falar de dosha. Que normalmente é a bambambam. Esse processo pode acontecer naturalmente. Ele acontece naturalmente. E se você for ver, sempre que você come uma coisa muito gordurosa, muitas vezes, seu corpo te dá uma caganeira. Porque é a forma dele de limpar o excesso de bile. Ou então quando você fica muito enjoado, comeu muita coisa doce, muita coisa que gera muito muco no teu sistema, tem uma grande chance de você ficar nauseado e vomitar. Ou então quando você está com muita ansiedade, você tem uma sensação, uma necessidade grande de estar num lugar mais abrigado e mais quentinho, com um negocinho quentinho e oleoso para você tomar.
Ninguém tem uma necessidade, assim, digamos, natural de fazer uma oleação via retal de uma maneira como acontece com uma caganeira. Mas é porque o vato, que é o da colonterapia, é mais sutil mesmo, né? Não se expressa no nosso corpo de uma maneira tão consistente como Pitta e Kapha se expressam. Então a resposta é, sim, acontece naturalmente no nosso corpo. O Ayurveda é basicamente olhar esses ciclos quando sempre tem uma época do ano que o nosso corpo tem uma tendência a dar uma diarreia. Tem uma época do nosso ano que o nosso corpo tem uma tendência a dar uma vomitada. Isso não é ruim, não. Mas acontece que no Ayurveda a gente lubrifica o cano com ghee antes, que é a manteiga glorificada, antes de botar esses materiais para fora. Então a sensação que a gente tem de queimação do vômito, no Vamana, é completamente diferente. Tem uma camada de óleo, fazendo com que aquele ácido gástrico não entre em contato com a sua traqueia. Ou então no Virete, a mesma coisa, que é o processo de purgação do fígado via retal. Então, só recapitulando, hoje a gente viu que Ama é pegajoso, ele é emburrecedor, ele é pesado, ele é frio, ele é fedido, dá um sublinhado nesse fedido, que a gente vai ver por que é importante dizer que ele é fedido. Ele é lento, ele é sorrateiro, ele é ardiloso. Ele sabe usar muitas táticas inteligentes para te fazer burrice. Então, assim, sempre que você falar o seguinte, é só um pouquinho, que mal vai fazer, você sabe que aquilo não foi você que falou, foi Ama. Fique bem esperto. Sempre que você quiser cometer um crime contra o seu discernimento, contra o seu intelecto, você perceba que isso não foi você que falou. Isso foi uma camada de burrice que interferiu e você falou. Você sabe que aquilo é ruim, mas a tua tolerância àquilo que te faz mal é Ama. Então, o primeiro truque da caixa do Mr. Ama é fazer com que você minimize o problema. Porque não é um problema, é só um ninho, é só uma batatinha, é só um baconzinho, é só uma saidinha, é só um nhaninha. Quando tiver um ninho aí no final, você desconfia. Se ele for te fazer mal, você sabe que aquilo dali não é você falando. É a burrice juntada dentro de você falando o seguinte, vamos arrumar companheiros de reforços. Vamos ajuntar reforços dentro da gente. Então ele faz um atentado contra o seu discernimento. Pague a parar. Essa é a primeira causa de adoecimento no Ayurveda. Um atentado contra o discernimento. Aí pode botar assim atrás, sabe? O atentado contra o discernimento. Que é a principal causa de distúrbio no Ayurveda. Se o teu discernimento está atuando é porque não tem Ama no sistema. No momento que tem Ama no seu sistema, ele ataca primeiro no teu discernimento. Porque é no discernimento que você tem a prova dos 9, se você vai fazer a burrice ou não. Se o teu discernimento põe lá uma soneca, fala, pode dormir. Aí pronto, já entrou mais reforço no sistema de Ama. Ok? Quantidade de informação suficiente. Muito bem? Muito bom. Jai Gurudev.